direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui com nosso querido amigo Wellington Andrade, que é o diretor executivo da AproSoja Mato Grosso, advogado, entendido do agro também. Tem tantos anos, né, Wellington? Tantos anos, é verdade, né? Se você somar a AproSoja Mato Grosso, Fundo de Apoio à Cultura da Soja, Instituto Mato Grossense do Agronegócio, né, desde 2006. Nossa, então aí já vão quase 20 anos. Daqui a pouco faz aniversário, né? Faz aniversário, é verdade. Já. Wellington, eu acho que vou conversar com você uma coisa. Querendo ou não, você dirige hoje uma das maiores entidades desse país, né? Uma referência nacional, a AproSoja. A AproSoja Brasil fazendo 35 anos já, né? Começou lá em Londrina, uma história toda. A AproSoja Mato Grosso está com quantos anos? 20 anos, completou esse ano. 20 anos, você vê também. É quase o mesmo tempo que você. Mas você que você entrou um pouquinho depois, então. Porque você está desde o começo que eu te... Desde o início, praticamente, né? Na época lá que o Marcelo... Você não fez o filho, você fez o parto do filho. Então. Na época que o Marcelo foi contratado, eu fui contratado mais ou menos na mesma época, ele para a AproSoja e eu por Fundo de Apoio à Cultura da Soja. Foi mais ou menos ali na mesma época. É logo naquele comecinho, né? Porque o Marcelo também logo entrou. Logo após a fundação. O Red Hunter, né? Que trouxe o Marcelo. Pô, uma baita na aquisição, Exatamente. Né? Você... Wellington, mas agora me fala uma coisa, como é que nós estamos tendo esses dias aí, nós tivemos essa questão toda da inflação dos alimentos, o governo botando um pouco a culpa aí em cima da produção, do produtor, do custo, abrindo para importação, tirando taxação. Eu queria que você fizesse um comentário. Qual que é a visão, assim, que a AproSoja, com certeza vocês estavam discutindo sobre isso lá, qual que tem a contribuição da AproSoja falando sobre isso? Na verdade, a minha fala aqui é muito alinhada com a fala do setor e da própria Frente Parlamentar da Agropecuária, né? A questão aí não é o custo de produção, né? Mas sim o dever de casa que o governo não está fazendo em relação às contas fiscais, né? O que não fecha hoje são as contas fiscais, o que gera inflação, né? E acaba gerando... E essa desconfiança do Brasil acaba, inclusive, fazendo com que o dólar dispare, o que também gera inflação. Então, essa questão de que a culpa é da produção de alimentos é só um pano de fundo para esconder a real causa, que é o rombo fiscal. O governo tem que sim cortar despesas, tem que cortar na carne. É assim que ele vai conseguir equilibrar as contas fiscais, é assim que o Brasil vai voltar a ter confiança internacional e é assim, consequentemente, que a inflação vai baixar e, naturalmente, os preços dos alimentos também baixarão. Porque se você pega, né, a gente está no mercado internacional, né? Ele fala assim, a soja, pelo menos, e o milho brasileiro são os mais baratos do mundo, né? Exatamente. E aí o que a gente não tem, quando você pega, por exemplo, no interior do Brasil mesmo, onde é produzido, é mais barato. Agora, para chegar lá, por exemplo, em São Paulo, com certeza, nós temos uma logística muito complicada, né? Exatamente. Primeiro tem que entender que o preço das commodities, seja da soja e do grão, ele é balizado por uma bolsa internacional, que fica em Chicago. Não é o produtor que define o seu preço. Né? O produtor, na verdade, ele é um tomador de custo e não de preço. Então, assim, primeiro há uma regra internacional onde os preços são definidos, né? Segundo, se você for pegar a questão do milho, né, o Brasil ainda tem excedente de milho, né? Então, para você ver, se tem excedente de alimento e o alimento está subindo, a culpa não é da produção de alimento. A culpa vem de uma outra causa, menos da produção de grãos, né? E, consequentemente, de todo o setor produtivo. E o que a gente vê é isso, querendo colocar a culpa num setor, né? É muito mais fácil você colocar a culpa nos outros, né, do que assumir a sua própria culpa, né? Então, assim, essa questão, por exemplo, aí da isenção dos impostos de importação, né, para alguns produtos agropecuários também, uma medida muito paliativa que sequer vai ter efeitos, né? Na verdade, como eu já disse... Porque, na verdade, outros governos já fizeram isso também. Já fizeram, e não vai adiantar, né? E você ouve falando aí, o governo federal falando que se isso não adiantar, vai tomar medidas mais drásticas, né? Se essas medidas mais drásticas vierem no sentido de tributar a exportação, aí sim você liquida com a produção agropecuária do Brasil e aí sim nós vamos ter um problema muito mais sério em relação à inflação de alimentos. Porque
geralmente as pessoas querem comparar, porque aconteceu isso com a Argentina. Você fala assim, aconteceu com a Argentina, mas a agricultura lá continua. Só que não dá para comparar com a Argentina. O que acontece? Você poderia falar nisso, né? Porque a Argentina, primeiro que você tem os solos extremamente férteis, né? Que os caras colocam lá, a média de adubação lá é 50 quilos, enquanto que nós aqui estamos com 500 quilos de adubo que a gente coloca. Aí o que acontece? Lá eles estão num clima diferenciado também, que você não tem muitas pragas, então você já tem... O custo deles é muito mais baixo. Então, quando você compara lá, para começar, quando a gente compara a agricultura brasileira com a agricultura argentina, mesmo eles com tributação, eles ainda têm mais renda que a gente, em virtude de tudo isso. Então, porque o Brasil não suporta com o que a gente tem, né, com esse custo todo, aguentar uma tributação. Isso é ridículo. Mas mesmo a Argentina, com todos esses fatores, solos férteis, uma condição climática que favorece a não proliferação de pragas, a questão das retenções lá tirou muita competitividade da produção argentina em relação à produção brasileira, em relação à produção americana. Então, assim, na verdade, o que vai acontecer se houver, a gente espera que o governo não opte por essa opção, né, de tributar as exportações, mas se isso acontecer, vai ser uma catástrofe, primeiro porque realmente muita gente vai sair da atividade. Vai ter concentração. Vai ter concentração e vai ter possivelmente diminuição da produção de alimentos e, consequentemente, inflação de alimentos, né? E aí nós vamos ficar com uma falta de competitividade total em relação aos nossos concorrentes, principalmente em relação aos Estados Unidos. Que em alguns lugares, e o Brasil vai deixar de crescer. Se a gente for pensar, por exemplo, você tem algumas regiões, vamos pegar do Mato Grosso, né, que está crescendo, que não tem estrada ainda, que a gente sabe, por exemplo, poxa, a gente vê lugares ali próximos, né, que tem fazendas ali que você não consegue chegar nas fazendas, que não tem ponte, caiu ponte, e com esse ano ainda chuvoso. Uma loucura. Você imagina o custo para uma fazenda dessa, né? Você imagina, por exemplo, daí com um negócio desse, é ridículo, né? A atividade vai começar a ficar inviável, né? A gente já tem um custo de produção alto. Em Mato Grosso nós temos essa questão... Estamos melhorando muito no estado, mas ainda falta bastante essa questão da logística, principalmente das estradas. Embora estamos melhorando gradativamente, então tudo isso aumenta e impacta o custo de produção, né? Até porque Mato Grosso, no nosso caso, nós estamos a mais de 1.200, 1.500 quilômetros de qualquer porto, né? De exportação. Então o preço para nós, né, descontado o preço de Chicago, frete, tudo, já chega menor do que em relação a outros estados. Então para Mato Grosso realmente ficaria uma situação bem difícil. Mas o sentimento, assim, você acha que, olhando assim, pelo menos a gente tem visto que, pelo menos você vê o ministro da Agricultura já, né, o presidente Lula falou isso, o ministro da Agricultura veio lá e já botou um pano quente, deu uma remendada. Há de se esperar que isso não aconteça, né, Wellington? Eu acho que não vai acontecer, até porque hoje nós temos uma frente parlamentar da agropecuária muito forte e atuante, né? E eles já estão com os faróis ligados em cima desse assunto, né? Não tem como passar um troço desse, dificilmente, né? Porque... Teria um instrumento que o governo poderia fazer sem o Congresso? Não, essa questão exclusiva de tributação você tem que passar pela competência legislativa, né? E então, aí, pelo menos é a segurança, né? Tem um contrapeso ali dentro do Congresso onde a gente pode segurar isso daí, né? Teria que ser... Como dizer, você teria que ter um governo muito forte, muito justo, mas isso que não é o caso. Que não é o caso, ele não está com uma coalizão total no Congresso Nacional, né? Inclusive teve algumas derrotas, inclusive em pautas da Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Então uma pauta dessa, ela além de ser muito complexa, ela traz muitas adversidades com o setor, né? E consequentemente a Frente Parlamentar vai entrar com a tropa de choque. Agora, eu senti também, Wellington, não sei se... que quando vai para esse caminho que o governo até quis ir por causa da popularidade dele estava baixa, eu não vi nenhuma mídia, mesmo aquelas mídias que são mais pró-governo, eu não vi nenhuma mídia favorável. Eu vi até gente que a gente sabe, né, de alguns canais aí que não são pró-produtor, mesmo eles não defendendo o governo, né? Eu senti isso. Se você pegar algumas mídias que recentemente e ainda são pró-governo, você vê que essas mídias já estão criticando esse modelo atual do governo, né? Esse modelo econômico atual do governo. A gente até consegue ver ali muito distante uma tentativa do Ministério da Fazenda tentar fazer algum controle de gasto,
mas esse governo não é de conter gasto, ao contrário, ele é um governo gastador, né? E quando você gasta mais do que você arrecada, consequentemente você vai ter um déficit, né? E como hoje é tudo interligado, essa questão geopolítica, a economia toda globalizada, né? Qualquer crise fiscal gera uma desconfiança no mercado internacional, né? Isso faz com que os investidores tirem dinheiro do Brasil, o câmbio aumenta, né? E o câmbio influencia muito na questão dos alimentos, né? Influencia o petróleo, né? Hoje o principal modo de transporte dos alimentos, né? Seja para as gôndolas do mercado, pela indústria, é feito por transporte rodoviário, ou seja, consome diesel, e o preço do dólar impacta diretamente nas refinarias. Eu vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não saia daí. De volta direto ao ponto, conversando com o Wellington Andrade, aqui o nosso especialista do dia aqui, né, da ProSoja Mato Grosso, né? ProSoja que fez 20 anos de defesa do produtor. Bom, Wellington, a gente conversou no primeiro bloco falando aí sobre essa questão da inflação dos alimentos, a gente vê que é uma discussão que tá na boca dos parlamentares, e eu acho que realmente ainda vai ser ao longo desse ano aí. Eu queria agora falar com você de um outro assunto, mudando de assunto. Você concluiu muito bem o primeiro painel, bloco falando dessa questão da importância de um governo que está com o pé na jaca, né? Aí ele realmente que está causando tudo isso. Por outro lado, eu vi uma ação, uma atitude que eu vi a senadora Tereza Cristina e o Lupião também, o deputado Lupião, da questão da reciprocidade. Exato. Eu acho que você também está acompanhando isso. Achei bem interessante, que é uma coisa que a gente, né, eu acho que quem é produtor, a gente que é da defesa, sempre lutou. Eu queria que você comentasse, o que você está achando desse negócio aí, dessa lei que está vindo por aí, da reciprocidade, principalmente questão ambiental e tudo mais com outros países, ambiental, trabalhista, acho que tem tudo a ver, né? Exato, é um projeto de lei, né, que já vem tramitando há algum tempo no Senado, de autoria do senador Zequinha Barbosa, e a senadora Tereza Cristina é a relatora, né? Inclusive hoje, né, ela apresentou um novo relatório, trazendo algumas modificações e melhorias no projeto, né, principalmente em relação a as sanções contra aqueles países que exigem de nós compromissos ambientais, mas não fazem o mesmo, né? Inclusive sanções até em propriedade intelectual. Por exemplo, se, vamos dizer assim, o mercado europeu quiser aplicar alguma sanção ambiental contra a gente, né, a gente pode retaliar, inclusive, nas propriedades intelectuais das quais esses países têm direito aqui no Brasil. Então, interessante. Então, é um projeto bastante interessante porque você traz para a mesa comercial, aquilo que eles travestem de questões ambientais, né? No fundo, é uma questão de protecionismo, essa questão da Europa, não tem nada de meio ambiente, né? Ali é comércio puro. Então, com o PL da reciprocidade, você traz aquilo que está travestido de questão ambiental para realmente uma mesa de negociação, né? Ó, aqui é comércio, se você retaliar meu produto, eu vou retaliar o seu também na mesma reciprocidade. Agora, não quer dizer que você vai ter essa reciprocidade que, por exemplo, o Brasil tem uma boa relação com a China, por exemplo. Exato. Né? Tem uma boa relação com a China. Então, a China nunca veio, por enquanto, né, com gracinhas, vamos pôr aí, primeiro porque eles também já abriram tudo lá, mesmo a questão trabalhista, a questões ambientais, não são nenhum exemplo, e quer dizer, esse é o problema deles, né? E aí, nesse caso, com um país assim que não tiver nenhum problema, continua tudo normal. Não é que a gente vai se meter de ser o xaropão. Não, né? não. Exatamente, é só com aqueles países que realmente, por exemplo, querem exigir... Você quer me dar um chute né, não, na canela? Peraí, né? Vamos pegar um caso concreto, né? A questão do regulamento europeu. O que o regulamento europeu fala? Fala, ó, eu não vou comprar produtos agropecuários de áreas desmatadas após 2020. Tá, mas e se eu tenho um código florestal que me permite desmatar determinado percentual na Amazônia e determinado percentual no Cerrado? Mesmo assim, eu fazendo a coisa de forma legal, você não vai comprar de mim? Ah, não, eu não vou comprar de você. Então não é justo, né? Primeiro que o cara está passando por cima da nossa soberania legal e soberania nacional. E segundo, eu não estou infringindo a lei abrindo aquela área, pelo contrário, eu estou abrindo de acordo com os limites do Código Florestal. E mesmo assim, eu vou ficar
à mercê fora do mercado de produção. Então é isso que o regulamento europeu praticamente diz, e é nesse sentido que vem o PL da reciprocidade, né? Fala, ó, se você quiser impor barreira ambiental sem razão, ou se você quiser impor uma barreira ambiental da qual você também não cumpre essa condicionante ambiental, eu vou ter o direito de te retalhar. Agora, interessante, eu vi o nosso presidente Lucas, né, falando até no Instagram lá, falando sobre essa questão da reciprocidade, né? Falando até de uma empresa que tem lá na Amazônia, né? E que ela fica com essa coisa de desmatamento, mas para fazer o porto dela, ou para abrir não sei o quê, para fazer armazém, ela desmata, entendeu? É interessante isso aí. Então, poxa, que coisa estranha, né? Esse caso é interessante, né? Porque nós temos casos, por exemplo, nós estamos falando de moratória da soja, nós temos casos, por exemplo, no bioma Amazônia, onde o produtor desmatou uma área de 4 hectares para construir um armazém. Desmatou aquela área com licença ambiental, de 4 hectares para construir um armazém, e por ter sido desmatado após 2008 e por estar no bioma Amazônia, aquele armazém inteiro está, digamos, proibido de vender soja que passe por ele, né? Está na lista negra. Está na lista negra. Essa questão aí da Cargill no Rio Madeira é a mesma coisa. Eles desmataram de forma legal, lógico, de forma legal, mas após 2008, em 2022, e ainda suprimiram mata ciliar. Ou seja, o que vale... Mas e a Cargill agora, como é que ela vai fazer? Ela vai botar o armazém dela? Ela teria que aplicar moratória ela teria que aplicar a moratória no terminal dela, ou seja, não poderia se comprar soja mais daquele terminal que passasse por ali. Se ela fosse aplicar a regra da moratória para ela, para todos, seria isso. Cara, mas e daí? Então, porque isso aí eu acho que é uma coisa, essa é uma denúncia grave, né? E se tem esse exemplo, eu acho que até tem que trazer isso para o Congresso Nacional. Tem. E tem que levar para o Supremo, que é que está sendo essa discussão na moratória, também inclusive tá no lá. Supremo. Vocês estão levando isso tudo lá, porque me desculpe, né? Eu gosto muito da Cargill, mas nesse caso foi 2 pesos, 2 medidas, né? No Supremo é uma questão interessante, porque ali não se discute exatamente a moratória, né? O que está se discutindo no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, benefícios, né? É o direito do Estado administrar seus incentivos fiscais, né? Então, o Estado tem a independência para administrar os seus incentivos fiscais, inclusive para conceder ou não. Né? Então eles até estão usando como pano de fundo a moratória, a questão ambiental, mas ali no Supremo não tem nada de moratória de questão ambiental. É exclusivamente uma discussão sobre o direito do Estado em gerir seus incentivos fiscais ou não. Ah, interessante. E como é que está isso aí? Isso aí está... É segredo de justiça ou não? Não, o processo é público, né? O Estado ele fez uma petição pedindo para que o processo fosse para conciliação. Embora a gente entenda que é uma questão binária, ou seja, não cabe conciliação, ou é constitucional ou é constitucional, né? Não caberia uma conciliação nessa seara, né? Mas enfim, o Estado propôs a petição para levar para conciliação, para uma mesa de conciliação, mas os próprios autores da ação, que são alguns partidos políticos, não concordam que esse caso vá para conciliação, né? Então nós estamos aí agora aguardando, né, para ver o que o ministro relator do processo, o ministro Flávio Dino, vai decidir. Estamos indo para o final do programa, eu queria só que você desse uma pincelada. E como é que está o Mato Grosso, assim, com relação a plantio, colheita, plantio do milho, como que está? Assim, tá perdendo soja, está chovendo demais, como é que está? Mato Grosso, essa semana, né, nós estamos aí com 91% da soja colhida e 96% do milho segunda safra plantado. Então está tudo normal. A princípio está dentro da normalidade. Tivemos alguns problemas, sim, né, com chuvas na colheita, enfim, grãos avariados, grãos com excesso de umidade. O classificador já está tendo muito trabalho? O classificador está tendo muito trabalho. Lembrando que a ProSoja tem um programa, né, que é o classificador. Exatamente. Quem tiver problema, aciona a ProSoja. O classificador está para atender. Né? Exatamente. Mas, assim, a princípio, o que a gente escuta do nosso Instituto Mato Grossense da Agropecuária, o IMEA, é que a gente vai ter uma safra boa, sim, de soja, né? A gente escuta alguns relatos, lógico, pontuais, com
perda por causa de chuva, mas também escutamos relatos muito bons em relação à produtividade de alguns produtores. Eu acho que, no geral, na média, nós vamos ter uma boa safra. E é bom que o preço parece que deu uma reagida também, né? Com essa questão também da China ali deu Exatamente. E o milho também está positivo. Exatamente. Né? Inclusive, talvez vamos conseguir surfar novamente essa questão da China, né, nesse embate comercial com os Estados Unidos. Né? Pode ser que seja uma ótima oportunidade para o produto brasileiro. Porque logo que a gente viu, começou, se não vai comprar soja dos Estados Unidos, a soja dos Estados Unidos vai vender quem? Vai vender soja para o Brasil? Né? Então, só vai vender para o Brasil para a gente vender para a China, né? Porque senão fica muito estranho. Wellington, cara, obrigado, parabéns aí pela ProSoja também por todos esses anos, parabéns pelo seu trabalho, muito parabéns ao presidente, toda a sua diretoria e obrigado pelo apoio sempre aqui ao Canal Rural. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tá aí, gente, mais uma entrevista super especial para você, obrigado pela sua companhia, até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.